Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Domingão com Ação. Hoje eu vou passar para vocês aqui as principais ações do mercado brasileiro que estão chamando a nossa atenção. Nós já passamos aí pela temporada de balanço das principais empresas aqui no Brasil, também dos principais bancos. Semana passada a maior repercussão foi o Banco do Brasil, que teve uma queda no seu lucro de 60% e também uma revisão do guidance que chamou muita atenção no mercado, mas na sexta-feira as ações subiram no Banco do Brasil, né? Vocês já devem ter ouvido aquela expressão, né? Que sobe no boato, cai no fato, ou cai no boato, sobe no fato. Enfim, ou aquela outra expressão, né? Comprem ao som de canhões e vendam ao som de violino, né? Então, são as expressões do mercado que a gente tem aí para as ações. Mas eu vou passar por aqui, a gente vai ver o gráfico, ver o que o gráfico está mostrando e quais são as ações que estão chamando mais atenção. A gente teve na semana passada uma semana mais tranquila dentro do mercado de notícia. Essa é uma semana mais importante, porque essa semana vai ter o simpósio de Jackson Hole, lá nos Estados Unidos. Esse simpósio ele reúne, né, os presidentes dos bancos centrais ali, os governadores do Fed e também de alguns outros bancos centrais do mundo para discutir política monetária. Então é um evento extremamente importante e que vai anteceder o mês de setembro, que é onde a gente tem um possível corte de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então essa semana é importante, o simpósio começa na quinta-feira, ele leva o nome aí de Jackson Hole, que foi onde foi criado, tá? E a gente vai ter aí isso como atenção dentro dos mercados. Bom, vamos compartilhar a tela com vocês aqui e eu vou passando por tudo para a gente ver o que a gente pode esperar do mercado para essa semana, tá? Então vamos lá, pessoal, começando pelo índice Bovespa, né? O índice Bovespa, durante a semana passada, todo mundo ficou em alerta quando ele fez esse rompimento aqui desse pivôzinho de alta. E aí eu até comentei com o pessoal no Morning Call, falei, ó, vamos tomar cuidado, porque aqui, por mais que ele tá ficando bonito, esse pivô, o índice ele já tem uma estrutura de fundos descendentes que casam numa linha de tendência de baixa. Então, se eu encontrar o topo anterior, a gente vai ver que a resistência fica na casa dos seus 139 mil pontos. E aparentemente o índice chegou ali e deu uma travada, né? Então a gente tem muitas notícias que ficam ruins dentro do mercado e isso pode afetar a situação de preço dentro do mercado, tá? Então, assim, ver compra dentro do índice Bovespa eu não vejo ainda. O índice do setor financeiro, que é o que mais tem peso dentro do mercado brasileiro, ele já está mostrando um sinal de reversão. Então vamos até refazer aqui esse gráfico e puxar a linha de tendência aqui. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, o fundo, encontrar o outro fundo e puxar ali para o topo, ó. Então, se a gente observar esse movimento do índice do setor financeiro, a gente tem o quê? Ele próximo de uma resistência de linha de tendência. Então, essa linha de tendência ela é muito importante e ela ainda não abriu uma compra. Uma compra nessa situação ela só abriria se a gente tivesse aqui um pivô de alta muito bem formado e a média móvel de 20 indo para cima. Não é o caso ainda, tá? E aí, as ações, né? Obviamente, vamos passar pelas ações para a gente ver o que elas estão mostrando. A Ambev, né? Então, começar aqui pela Ambev. Se a gente for observar esse papel, tá, pessoal? Ele tá com um viés de baixa, né? Então teve balanço, ela deu um gap de fuga e perdeu o suporte abrindo um power breakout. Essa ação tem bastante peso no índice Bovespa. Então a gente está com alvo para ela ali para a região dos 11,50. Então, querendo ou não, é uma tendência de baixa. B3SA3 também chama a nossa atenção mais para um lado negativo. Embora na sexta-feira o fechamento ele desarmou aquele pivô que estava sendo construído de baixa. Então isso é bom, né? Desarmou o pivô, essa é uma situação importante para um papel, para uma virada dele, mas ainda não tem o pivô de alta, então não tem muito que eu possa fazer aqui dentro da B3. Ela ainda segue numa lateralização. As ações da Açaí também chamam a atenção e aqui já é a atenção de alta dentro do mercado. Embora o volume esteja totalmente divergente, uma divergência extremamente forte, o papel fez um topo ascendente e fundo ascendente. Inclusive, na semana passada, respeitou a 9. Então, aqui, nessa abertura que já seria um pivô de alta,
ela carrega um trailing stop para a região dos 9,69 e vai ter alvo para 11,62. Depois nós temos o Banco do Brasil, né? E a pergunta que fica agora de todo mundo é: posso comprar Banco do Brasil? Ela deu uma boa disparada na sexta-feira, depois do balanço, reverteu. Então aqui a gente está vendo dentro dela o que a gente chama na análise técnica de troca de polaridade. Tá? Então, o que seria a troca de polaridade? Você tem uma região de suporte importante, que é essa região aqui dos R$ 19. Vamos colocar aí que seria a região dos R$ 20. Ó. Uma região de suporte que eu posso até encontrar aqui, ó, com movimentos anteriores, uma região de suporte, certo? Ela fez o rompimento dessa região que virou uma resistência. Então, para caracterizar uma compra aqui, ó, eu esperaria o quê? Um pullback e o pivô de alta. E a média móvel de 20 vindo por baixo. Então, é claro que esse é um primeiro sinal de agressividade dentro dos preços. É uma barra elefante, tá? Numa zona de gráfico inferior. Então, uma zona importante, que é onde ela tem a maior relevância. O volume também foi super relevante na sexta-feira. Então, aqui já seria o primeiro sinal comprador do Banco do Brasil. O próximo sinal comprador é quando ele fizer o pivô, né? Então, poderia comprar um pouquinho do Banco do Brasil nessa situação? Sim, poderia comprar um pouquinho do Banco do Brasil. E depois esperar o pullback para fazer o aumento de mão dentro do papel. Próximo papel seria o Bradesco, que também chama a nossa atenção de alta dentro do mercado. Ó. Ela já está querendo virar para montar um pivô. Então aqui eu ficaria de olho exatamente nesse movimento aqui, ó, para ver se ela faz esse pivôzinho de alta. Seria uma abertura de compra. Precisa ter um pouco mais de volume, mas já está chamando atenção para o lado de alta. A gente teve também BBSE, que teve balanço. Ela teve balanço e ela pagou dividendo. Então, por isso que a ação está assim. Então, eu tenho que ajustar o gráfico. Ó. Se eu ajustar o gráfico aqui da BBSE, tá? A gente tinha comentado em alguns pregões anteriores que isso daqui era um forte padrão comprador, porque tinha deixado aqui na falha da mínima do Power. Então, agora, ela já está querendo fazer o pivô de alta. Então, eu posso marcar esse topo e esperar dessa movimentação o pivôzinho de alta. Ela já pagou dividendo, já reportou balanço. Se ela conseguir fazer esse movimento, abre o contexto comprador. E aqui vai uma comparação. Nós temos BBSE e nós temos também a Caixa. E aí, quais dos dois papéis seria mais interessante para uma compra de longo prazo, tá? Graficamente falando, pela movimentação técnica e distância da média móvel de 200, a BBSE está melhor, porque a Caixa aqui ela ainda não conseguiu romper esse suporte. Tá? Então você vê que o suporte ele virou resistência e inclusive o papel sentiu, e mesmo ela querendo montar um pivô de alta para cá, ela tem a média móvel de 200 que está bem próxima do preço. E sem contar que a média móvel de 200 para o gráfico diário, ela é como se fosse a questão ali que a gente brinca da tabela FIP do mercado, ou seja, daqui ela pode ser muito difícil, então ela está precificada bem no gráfico diário. Se a gente pegar a BBSE 3, ela já está mais abaixo do seu preço, tá? Principalmente quando eu desajusto o gráfico, que eu vejo aí com a relação dos dividendos. Então ela está abaixo do preço mais ali do mercado. E aí a gente observa aqui pelos fundamentos. Então aqui pelos fundamentos eu tenho a Caixa. Hoje o PL da Caixa está em 9,43, ou seja, está no nível de, está um pouquinho abaixo de 10. Então isso é legal, isso é positivo. E o dividendo da Caixa está em torno de 8,6 ao ano. Agora veja como o BBSE está melhor que a Caixa. Então a gente pega aqui BBSE, só para vocês terem uma ideia, ó, o PL dela está 7,35, então ela está com um preço bem mais atrativo, e o dividendo na faixa de 17,2. Então, entre BBSE para longo prazo e Caixa, eu fico com BBSE. Tá? Então, BBSE eu acho muito mais relevante do que as ações da Caixa nesse sentido. Então, ficar de olho para ver se ela faz esse pivô de alta, tá? Agora eu vou desajustar o gráfico só para a gente continuar nossas análises. Próximo papel que chama atenção de compra aqui no Brasil são as ações da BPAC. BPAC deu uma boa impulsionada pós-balanço, o balanço dela subiu 45%, se eu não me engano, foi um balanço extremamente positivo.
ela está fazendo um novo pullback aqui e isso caracteriza um pivô de alta. Então eu estou de olho para essa semana no rompimento dessa resistência. Se essa resistência for rompida, ela tem um sinal comprador. Bepan também chama atenção. Repara como o Bepan rompeu essa última resistência que foi deixada e agora está querendo fazer um pivô de alta. Então ela trocou também a polaridade do papel. E aí, a partir de agora, o que a gente pode esperar dentro dela aqui é que ela possa fazer essa sinalização de impulso, correção e continuação. Então, ficar de olho na Bepan, que ela chama a nossa atenção dentro do mercado, tá? Brave 3, também estou de olho, né? Então ela já tem uma situação aqui dentro que corrobora com uma linha de tendência de alta. Na sexta-feira ela cutucou essa linha de tendência. Por enquanto eu não acho algo tão grave essa cutucada na linha, mas ela tem que voltar aqui para cima nessa semana, principalmente se for buscar o rompimento desse triângulo ascendente. Enquanto isso não acontecer, a gente não tem uma estrutura de abertura compradora para esse papel. Braskem, nós tínhamos visto no domingão da semana passada e ela tinha feito esse pivôzinho de baixa, né? Então aqui, pessoal, esse pivô ele já foi ao longo da semana no primeiro alvo, agora a gente está esperando o segundo alvo, que é 7,31. Então quem entrou vendido vai carregando pela média móvel de 9 dentro das ações da Braskem. Outro papel que chama atenção de baixa no mercado brasileiro são as ações da Cash. Cash 3 está formando também aqui um triângulo descendente, que seria o padrão do Power Breakout, alinhado com a 20 e com a 9. Então, o rompimento desse suporte é abrir e venda, com alvo ali na média móvel de 200 períodos. Seria um trade curto e rápido dentro do mercado. Semin também a gente estava acompanhando, né? Ela trazendo movimento vendedor. Ela rompeu, fez o pullback na 20, voltou para baixo ali na quinta-feira, então estamos esperando o papel para ver se ele chega ali na faixa dos seus 4,58. Depois nós temos a Cosan. Lembra que a gente viu Cosan fazendo o Power Breakout, né? Então ela rompeu na segunda-feira o Power Breakout, fez um pullback, já foi até praticamente o segundo alvo. Agora o próximo alvo está em 5,01. E a CSN também. Lembra que a gente tinha visto CSN aqui na segunda-feira da semana passada, ela perdeu o pivô, fez o pullback e está acelerando para o alvo ali de 6,64. Então, papel aí chamando bastante atenção no contexto de venda. Um papel que virou ao longo da semana passada foram as ações da Eco Rodovias. E na quinta-feira ela rompeu um pivô de alta, um trailing stop aqui abaixo da média móvel de 20. Veja como a 20 já vai ganhando espaço para cima. E aí a gente pode projetar alvo no topo anterior, combina aqui até com a projeção de FIBO, na casa do seu 7,90. Papel aí ficou bem bonito. Outro papel também de olho para essa semana, Embraer, chama atenção. Ela fez um pico de impulso, uma correção, inclusive na sexta-feira que ela caiu um pouco mais forte, ela está fazendo aqui o que a gente chama de halt na média móvel de 20. Se esse halt aí permanecer, o gatilho seria o rompimento dessa resistência, e aí a gente sabe que ela trabalha num canalzão de alta, né? Então, aqui eu posso até colocar esse movimento do canal aqui, onde ela não conseguiu continuar, como falha de rompimento, então retorno para a tendência. Tá? Isso até é um padrão dentro da análise técnica. A Eneva também chama minha atenção dentro do mercado brasileiro. No caso da Eneva, ela está fazendo um pivô de alta e eu gostei muito do candle que ela fez pós-balanço. O balanço dela surpreendeu o mercado positivamente e ela deixou um candle aqui de impulso muito forte. Veja a resistência, 14,35. Então, nós temos alvo para 14,89 dentro aqui da Eneva, tá? Então, essa semana vamos ficar de olho dentro dela. EQTL também chama a atenção no mercado brasileiro. Veja que ela já tinha feito aqui ó, o rompimento desse pivô de alta, alinhado com a 20, fez um novo pivô e agora na sexta deixou um halt na 9. Então, estou projetando o alvo a 37,11 com trailing stop no fundo anterior. Papel chamando atenção positiva dentro do mercado para nós. Próximo papel que chama atenção também é Iguatemi. Iguatemi fez um pivô de alta, ela respeitou bem aqui o halt pela 9, então projetando o alvo para R$ 23,00 dentro da Iguatemi, o próximo do topo anterior. O papel está deixando um power breakout na média móvel de 9. Itaúsa também está chamando atenção.
No caso da Itaúsa aqui, a gente já tem o contexto de impulso, falta, e a correção, inclusive, falta só o rompimento. Então, impulso, correção, rompimento, vai abrir um pivô. Veja como o volume foi grande na sexta-feira, tá? Então, o volume chama muita atenção, o OBV apontando para cima. Provavelmente o papel deve dar um contexto aí de alta, né? Assim como o Itaú também, tá? Então, o Itaú ele está próximo do rompimento do topo histórico. Vamos ficar de olho porque essa semana pode ser que o Itaú consiga um rompimento de topo histórico aqui para cima. Tá? Então, outro papel para eu ficar de olho durante essa semana. JHSF também chama atenção dentro do mercado. Ela estava fazendo aqui o que eu chamo de breakout, né? Então, fechamentos alternados sobre a média móvel de 20. E na semana passada ela deixou basicamente o impulso de correção querendo abrir um pivô. Então, essa semana ficar de olho para esse rompimento. Se abrir o pivô, ela tem entrada dentro da JHSF. A Lojas Renner mudou agora de direção. Então, antes a Renner estava trabalhando com uma tendência de alta forte e agora a Renner virou para baixo. Ela fez até uma trick entry. Nós vimos na semana passada ela dando essa entrada, um trailing stop aqui nesse topo, com alvo na faixa ali dos seus 15,03. Tá? Então a Renner está chamando a atenção de uma movimentação negativa. LWSA chama atenção positiva dentro do mercado. Repara que ela tinha feito o impulso, fez a correção na 20, rompeu. Agora esses novos pullbacks respeitaram a média móvel de 20. A gente está com alvo em 4,50 para o papel e vai levando pela média móvel de 20, o quanto a média permitir. Próximo papel chamando atenção é Magazine Luiza. Já estava, né, chamando atenção de venda quando perdeu esse primeiro pivô de baixo depois do triângulo e agora fez um power breakout na semana passada depois do balanço. Então o papel está com alvo para 6,32 e 5,70 aproximadamente. Infelizmente, papel aí com viés de baixa muito forte. A MRVE3 também chama atenção. Veja que nesse caso da MRV a gente pode marcar essa resistência. O pullback dela na média móvel de 20, ela rompeu na semana passada, na quarta-feira, abrindo compra. Nós estamos com alvo a 8,16 com trailing stop abaixo dessa barra elefante. Vamos levando pela média móvel de 20 períodos. Agora ela já está com um preço um pouco mais acima. Mas foi o papel ali que chamou a atenção durante a semana passada. Eu tinha até passado no Morning Call. Lembra que a gente estava de olho também na Petrobras? Petrobras, ela abriu o pivô de baixa na quinta-feira, tá? Então ela rompeu esse pivôzinho aqui que era da retração no 61,8, projetei o alvo, né? Nesse caso, trabalhar aqui com o contexto para ver se ela chega aqui na mínima anterior, que é na casa dos R$ 29 aproximadamente para a Petrobras, né? Ela está com um gráfico mostrando aí o retorno para essa mínima. E se vocês olharem para abril, ela também chama essa mesma atenção de continuação de baixa. Então ela perdeu um ponto importante de suporte, já está chegando no alvo de 38,05. Então agora a gente vai colocar um próximo alvo aqui embaixo em 36,41 para as ações da Prio. Outro papel que nós estávamos posicionados também na venda aqui no mercado brasileiro era a Rente. Aí a gente desfez porque ela ia fazer aqui o balanço, só que não mudou. Então agora eu estou de olho aqui para ver se ela faz uma venda essa semana. Se fizer uma venda, é um power breakout. A gente vai ter contexto para a queda das ações da Rente. SLC3 também chama atenção de baixa, tá? Então ela perdeu um importante suporte e na sexta-feira fechou perdendo a primeira alvo de Fibonacci. Então agora o próximo alvo, a gente está falando ali na casa dos 16,17 e o OBV também perdeu o suporte. Então é um movimento vendedor muito forte dentro do mercado. São Martinho também chama atenção. No caso de São Martinho, estamos vendo um pivô de baixa, perdeu o suporte, linha aqui de OBV também foi perdida, tem alvo a 14,87. As ações da Vale também chamando a nossa atenção dentro do mercado. No caso da Vale, ela está fazendo aquele ombro cabeça a ombro. Então, para mim, o mais importante é acompanhar essa região de suporte. Se ela for perdida, a Vale abre contexto de venda. E o OBV, se a gente reparar, ele já fez esse padrão de ombro, cabeça a ombro aqui dentro do OBV, ó. Então, ombro, cabeça a ombro, dentro do próprio volume da Vale.
e aí o mesmo direção aí dos preços, tá? Então ela chama atenção de venda. E a VEG, né, chamando atenção também de baixa dentro do mercado brasileiro. Na sexta-feira veio testar o suporte, tem tudo aí para abrir esse pivô. Se abrir o pivô, a gente pode projetar esse alvo 33,48 para as ações da VEG, tá? Então, esses são os papéis aí que estão me chamando mais atenção para essa semana dentro do mercado brasileiro. Como vocês podem ver, os papéis dos bancos estão querendo chamar atenção de alta. Então, eu vou remarcar o topo do índice Bovespa para essa máxima. Caso ele venha com rompimento, pode ser que a gente consiga essa saída. Por quê? Porque o Itaú ele está seguindo forte, né? Então o Itaú está querendo fazer novas máximas. Bradesco também está querendo fazer um pivô de alta, então isso também traz força para o mercado. E o Banco do Brasil está querendo recuperar o movimento, tá? Então isso também traz força, tá? Inclusive, né, isso foi até uma análise que saiu esse final de semana, né? Banco do Brasil é um banco brasileiro e Itaú é um relógio suíço, né? A pergunta, porque o Banco do Brasil o lucro caiu 60%. Já o Itaú, ele está mais previsível sobre os seus números. Mas a análise aqui é que a gente tem que interpretar que o Banco do Brasil, ele é muito importante para o mercado brasileiro, porque é, principalmente para o agro, né? E foi aonde pegou mais aí no balanço do Banco do Brasil, tá? Mas a gente vê que o setor financeiro no geral, ele pode tender aí a melhorar e voltar para cima. Então, nesse caso em específico, os bancos ali, eles até chamam a atenção de uma recuperação. E aí isso pode levar o índice para cima. A maior preocupação fica em Vale e Petro, tá? É, no mercado lá de fora, pessoal, na sexta-feira, o fechamento do Dow Jones eu achei um pouco preocupante. Por quê? Porque aqui está o topo histórico do Dow Jones. E veja que ele fechou falhando, deixando uma trap nessa movimentação. Então, essa trap seria um contexto para andar num movimento lateral do mercado americano, tá? E aí, aqui a gente tem algumas notícias importantes. Deixa eu ver se eu tenho aqui notícias importantes. Essa daqui é uma notícia importante que fala sobre a questão, né, de como que estão os números da economia brasileira. Só para vocês terem uma ideia aqui, tá? O que eu vejo de mais importante é que se a gente for olhar, né, varejo, serviços e indústria, o serviço ele acabou subindo bastante. A inflação no setor de serviços ela costuma ser mais persistente. E aí, por conta disso, o nosso índice de inflação aqui no Brasil, tá? Então vamos pegar aqui a inflação. Ele mostrou aqui a inflação, ó. A nossa inflação, ela conseguiu dar uma derrubada depois de um pico ali de janeiro, mas ela já está com o viés de uma curva positiva. E a gente já está com uma taxa de juros extremamente elevada. Se a gente pegar no ano, tá? Mesmo com um juro super elevado, que é o que a gente tem, a inflação não consegue ficar abaixo dos seus 5%. Então, com a alta dos serviços, eu vejo que o próximo mês pode trazer mais dificuldade ali para a inflação. E se isso persistir, a gente vai demorar muito mais para cair a taxa de juros. E uma outra coisa que eu vejo aqui nessa análise que eles trouxeram aqui do valor econômico é a questão do emprego, né? Então, o emprego, o mercado de trabalho, nesse momento, a gente está atingindo as mínimas do mercado de trabalho. E é normal, né, depois de uma queda mais expressiva, você aumentar aqui a taxa de desemprego. E a gente está com juros altos, então isso pode ser que aconteça dentro do mercado brasileiro, ainda mais com a questão aí do efeito Trump, que está deixando todos os consumidores bem cautelosos e menos fiel a marcas, né? Então, essa medida que está sendo colocada ali pelos Estados Unidos, imposição de tarifas, de importações mais altas de diversos produtos, tem afetado não apenas os negócios das empresas, mas também o comportamento do consumidor no Brasil e em outros países da América Latina. Então, isso também vai acabar tendo efeito aqui sobre a nossa economia brasileira. Tá? Então, todas essas situações dentro do mercado têm efeito aí para a nossa economia brasileira. Tá? E lá fora, a gente tem uma agenda, né, bastante crítica essa semana. Então, essa semana vai ter Jackson Hole na quinta-feira, tá? Então, Jackson Hole, aqui, ó, é o simpósio anual de Jackson Hole, vai acontecer na quinta, que é o Fórum de Política Monetária do Mundo.
Então ele vai reunir ali não só, tá, pessoal, os Estados Unidos, mas como também representantes de outros bancos centrais, tá, que vão estar participando do simpósio ali de política monetária do mundo inteiro. E a gente tem a Michelle Bauman, que vai estar participando lá para o evento, né, de Jackson Hole, se eu não me engano, ela vai estar na quarta-feira, alguma coisa assim. Só que ela, nesse momento, ela está sendo uma das cotadas para assumir a presidência do Banco Central americano, só que ela não está muito decidida que é para cortar os juros agora em setembro, tá? Então ela está sendo contra esse corte de juros em setembro. E ela, né, seria um voto importante ali para a decisão de política monetária nos Estados Unidos. Então, assim, é uma semana que deve trazer bastante volatilidade, tá? Dentro do mercado, tem uma agenda extremamente forte. E lá nos Estados Unidos a gente vê, né, essa clássica movimentação de rompimento em falso. Então, se nos Estados Unidos a gente sentir que não vai ter o corte de juros para setembro, que o mercado precificou errado, a queda vai ser um pouco mais agressiva, tanto do Dow Jones quanto também do S&P, que perdeu um pouco de força nesses últimos dias, e também o Nasdaq, né? Esse aqui é o Nasdaq e o S&P que perdeu um pouquinho de força, tá? Então vamos ficar ligado nessa situação. Nesse caso, esse movimento todo favorece o dólar para baixo. Então o dólar aqui no Brasil, ele tem tudo para chegar ali na sua faixa dos seus 5,30. Vamos ver se a gente confirma essas movimentações, principalmente com o simpósio ali de política monetária de Jackson Hole. E tanto é que o DXY também já vem caminhando. Ele segurou nas retrações ali de FIBO, fez o pullback na retração de 38 e abriu aqui um pivô de baixa. Então tudo ajuda o dólar aí a ir para baixo durante essa semana. Então vamos ver se o mercado continua com esse viés de baixa. E aí é o alerta, né? Cuidado, porque os treasuries nos Estados Unidos, eles não estão precificando o corte de juros ainda. A precificação de corte de juros dos Estados Unidos levaria aqui, né, os T-notes de 10 anos a pelo menos abaixo de 4,25 e ele não está nessa região. Não, ele está bem longe dos 4%. Então ele ainda continua no patamar de juros atual da economia americana, tá? Então isso é uma coisa para tomar cuidado, ok? Então, pessoal, basicamente era isso. Vamos acompanhar. Amanhã tem Morning Call e amanhã a gente vai ter uma divulgação aí muito grande junto com o BTG Pactual para vocês, que vocês têm que aí, vocês vão ver que bacana que vai ser isso. Eu vou divulgar aqui no canal também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos e a gente se vê amanhã no Morning Call. E fica de olho aí que vai vir aí um anúncio bombástico aí junto com o BTG Pactual. Um abraço, pessoal. Até a próxima.